Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e você sabe o que você tem que fazer até aqui, não é? Dar um like! Like! Só pra poder o carro passar, né? Porque é só começar a gravação que os carros começam a passar. O editor tá aqui me dizendo que tá na hora de voltar. Pois é, então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos que ainda não receberam esse vídeo. E também com a sua família, se você quiser compartilhar o conteúdo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 9. Não perde essa aula! Bora comigo para mais uma aula de geografia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Plantando, criando e colhendo. Na verdade, nós vamos conhecer os setores da economia e daremos um destaque maior ao setor primário. Mas calma que quando falamos de setores da economia, não precisa se desesperar que a gente vai falar sobre números e a economia dessa forma que a gente vê na televisão, não. Na verdade, o que você precisa entender aqui é que a economia se desenvolve na relação existente entre o consumidor e os profissionais. Nós, seres humanos, consumimos, somos consumistas e consumimos cada vez mais. A todo momento nós precisamos de alguma coisa. Às vezes sem necessidade alguma. Ou às vezes precisando muito, é uma necessidade básica, como por exemplo a alimentação. E aí você vai entender da seguinte maneira, porque os alimentos são produzidos no campo, mas como é que eles vêm parar nas nossas casas? É claro, utilizando os carros. Elas vêm porque existem os comércios. É verdade, mas até chegar aos comércios, até chegar aos supermercados, hortifrutis, sacolões, enfim, como que esses produtos vêm parar ali? Então você tem que pensar que é um processo. Existem etapas de produção e você deve saber também que alguns alimentos são consumidos mais rapidamente e outros não, vão precisar passar por processos de transformação que vão acabar envolvendo também algumas indústrias. Então assim, você vai entender da seguinte maneira esta relação entre o trabalho do campo e o processo industrial. Você tem o plantio, a transformação desse cultivo, deste produto, desse alimento, e só depois você tem a venda. Como por exemplo, o arroz. É esse produtinho aqui, ó. Você não consegue pegar ele. Aliás, falando nisso, o arroz tá caro, né, minha gente? Vocês viram? Menino, parece que ele tá sendo garimpado, que nem ouro. Porque no ouro a gente não garimpa e transforma em bijuteria, anel, enfim, colares. Parece que a gente tá garimpando arroz. Mas enfim. Esse produtinho aqui, veja como ele vem num plástico, que me demonstra que ele passou por algum processo de transformação na indústria. Ele foi colhido lá no campo onde ele foi produzido e depois ele passou por um processo de separação dos grãos, de limpeza. Depois a indústria pegou isso e colocou dentro desses pacotes, embalou nesses pacotes e levou até os postos que eles serão revendidos. Veja, é a geografia na prática, né? Eu tô rindo porque isso é engraçado, eu tive que correr ali pra pegar um arroz. Eu vou deixar ele acompanhando aqui a nossa aula. Fica aí, tá? Não vou mostrar a marca, que eu peguei a mais barata mesmo, tá? Então veja, é um processo que envolve aí as etapas de produção. Plantou, transformou, foi revendido e chegou até a nossa mesa. E agora que você entende os processos, né, essa etapa que envolve o plantio, a transformação e a revenda, nós teremos agora uma divisão dos setores da economia. São 3 setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Ou então podemos falar assim, setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos analisar cada um deles de maneira específica. O setor primário está ligado às áreas rurais, então é onde ele é desenvolvido predominantemente na área rural. Agricultura, pecuária e extrativismo. Essas 3 atividades econômicas, onde eu recolho a matéria-prima, aquela que será transformada pelas indústrias e que darão vários produtos. O setor secundário é aquele que recebe essa matéria-prima e então transforma ela em alguma outra coisa. E se eu estou falando de transformação, eu estou falando de manufatura, que são os trabalhos manuais, ou artesanato, que você deve conhecer alguém que fabrique ou que produza algo de artesanato. E ainda as indústrias. Na verdade, esse setor, esse segundo setor, ele é caracterizado pela indústria, tá? Em geral, quando a gente fala setor secundário, lembramos logo das indústrias. E o setor terciário é depois de ter passado pelas indústrias. Então é o momento da venda, onde esse produto vai ser comercializado. Eu vendo esse produto Em mercados, lanchonetes, lojas de conveniência, enfim.
Isso passa a caracterizar o setor terciário. E assim você entende que o comércio, então, é a atividade principal desse setor terciário. Agora que eu espero que você tenha compreendido como é que está dividida a economia do nosso país por esses três setores, vamos dar um destaque maior ao setor primário, porque é nele que a gente vai se concentrar. Você já sabe que ele é desenvolvido predominantemente nas áreas rurais, porque lá é onde são desenvolvidas a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E a agricultura, você deve saber, é a atividade do plantio e do cultivo de vegetais e alimentos. A pecuária está relacionada à criação de animais, pode ser vacas, bois, como é o nome daquele negócio? Menino, esqueci agora. porcos, cabras, cabritos, enfim, ovelhas, né? E o extrativismo significa a retirada de elementos da natureza sem causar nenhum dano a ela mesma. Então, é a retirada de vegetais, animais ou minérios. Para desenvolver essas atividades, eu preciso de algumas condições. Por exemplo, no caso da agricultura, condições atmosféricas, do tempo, né? Do relevo, do terreno onde vai ser cultivado esse alimento. Por exemplo, há uma justificativa quando os preços aumentam, os preços dos alimentos. Normalmente está relacionado às secas, né? Quando fica muito seco e não chove naquela região, onde é plantado algum tipo de cultivo alimentar, ou ainda a intensa quantidade de chuvas que acabam alagando as áreas e destruindo a plantação. É necessário ter condições necessárias para se plantar. E a agricultura, por mais que ela seja feita e criada na área rural, ela vai ser essencial para a indústria, porque da agricultura nós podemos extrair aí alimentos, roupas e calçados. E essa agricultura está dividida de duas formas. Eu posso ter uma monocultura, que é quando eu planto um único tipo de alimento ou de cultura alimentar, como dizem os agrônomos. Quando eu pego uma grande área e planto apenas, por exemplo, soja, ou planto apenas arroz, laranja, né? Aí eu tenho uma grande produção e uma grande plantação em um único cultivo. Por isso eu chamo de monocultura, um único tipo de alimento. Na policultura, eu tenho uma diversidade maior de cultivos alimentares. Então eu posso plantar feijão e arroz, batata, os mais variados tipos de vegetais. E normalmente isso acontece em pequenas propriedades. Se lá na monocultura eu pego uma grande área e planto um único tipo de vegetal, na policultura eu tenho uma área menor e por isso eu cultivo vários tipos de vegetais. A pecuária envolve a criação de animais e os mais variados tipos de animais que são possíveis de ser criados. E ela vai me servir tanto para consumo próprio, eu posso ter ali animais que vão servir ao meu próprio consumo, uma vaquinha que me dá um leite, ou ainda eu posso ter várias vacas e eu posso vender o leite da vaca para as indústrias. Então eu tenho duas possibilidades aí com a criação de animais. E além disso, a pecuária é muito importante no nosso país, minha gente, porque ela é responsável pela produção de carnes, leite, ovos, peles, lã e couro, que vão diversificar a nossa economia e vai ser vendido não só dentro do nosso país, mas também para fora do nosso país, que alguns países consomem a nossa carne. E o extrativismo é quando eu retiro recursos da natureza, como eu havia explicado anteriormente. E isso pode acontecer de três formas: vegetal, animal e mineral. Vegetal é quando eu utilizo frutas, frutos, madeira, castanhas, em que eu retiro da natureza e transformo em alguma coisa. Por exemplo, muitos frutos e muitas frutas dão origem a essências aromáticas aí de perfumes e cosméticos. Ou, por exemplo, o açaí, que eu já comentei também em outra aula, que nós retiramos da natureza e produzimos em grandes quantidades para ser revendidas em vários lugares do nosso Brasil. No extrativismo animal, nós temos a pesca e a caça também, mas a caça só é permitido para as comunidades indígenas. E mineral é quando eu retiro ferro, ouro, cobre e alumínio, que servem para os mais variados tipos de atividades, tanto da indústria quanto de comércios, que vão promovendo e desenvolvendo a economia nos estados e também no país de maneira geral. Então eu espero que você tenha percebido que existe uma divisão dentro da nossa economia, onde nós chamamos de setores primário, secundário e terciário, e que aqui foi dado destaque ao setor primário, mas que nas próximas aulas nós conheceremos também os aspectos que envolvem o setor secundário e terciário do nosso país. Percebam também que aqui nesse setor primário nós temos uma predominância das atividades econômicas na área rural, agricultura, pecuária e extrativismo. Porém, elas vão acabar oferecendo matérias-primas para outro setor da economia, o setor secundário, que está relacionado às indústrias.
E ainda veremos também que as indústrias oferecem para os postos e estabelecimentos comerciais aqueles produtos que servirão para nós nas nossas residências, como por exemplo, o arroz. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não sai daqui sem deixar aquele like. Não, agora não tem carro. Não sai daqui sem deixar aquele like fantástico para deixar as nossas aulas ainda mais Produtivas, incríveis, maravilhosas, enfim. E ó, você já sabe, na próxima aula a gente se encontra e continua conversando sobre esse assunto, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau. Like.